Falei, pai, Deus não vai te deixar, né, morrer, Deus tem um propósito na sua vida ainda, né? E aí, cara, ele olhou pra mim, ele falou assim, ó, se eu sair daqui, Felipe, eu vou fazer uma promessa pra você e pra Deus aqui, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. E a partir desse momento eu vou me entregar totalmente ao Senhor. E, cara, assim, ele super debilitado mesmo, à beira da morte mesmo, cara. E nós continuamos orando por ele. Cara, depois que ele me falou isso, passou uma semana e ele saiu de lá totalmente curado, sem nada, pra glória de Deus, cara. E aí, eu lembro que eu cheguei nele e falei, pai, você lembra o que você me falou, né? E aí ele falou, eu lembro e eu vou cumprir isso. Cara, Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem um intuito, propósito de trazer edificação para a sua vida. Hoje eu estou aqui com o irmão querido, Felipe Rodrigues, né, mano? Felipe Rodrigues. Uma bênção, irmão querido, líder de jovens lá da Igreja Ministério Batista Nova Aliança, pastor Ricardo. Nós teremos uma mesa aqui muito abençoada aqui de partilha para falar sobre o ministério, para falar sobre vocação pastoral, sobre a vida. Então, seja bem-vindo para estar conosco. Eu já quero te pedir, ativa o sininho aí, se inscreve no canal. Se você puder nos apoiar também, entre em contato com a gente. Nós estamos em busca aí de apoiadores para a gente continuar produzindo aqui conteúdo aqui, trazendo pessoas bacanas e produzindo conteúdo que é leve mesmo, que traga edificação para a vida do corpo de Cristo. Amém? Quero te convidar, fica com a gente até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se edificar a sua vida, compartilha. Se você também comentar isso, ajuda bastante, porque o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga mais, espalha mais o vídeo, tá? Então, por favor, dá essa força para nós rapidinho, ó. Nesse tempinho que você tá me ouvindo aqui, você só arrasta o dedo aí, ó. Aperta aí um se inscrever, um curte aí, um joinha, por favor, não custa nada, tá? Tamo junto. Vamos embora aqui pro nosso papo. O Felipe é lá de Bebedouro, tá em Ribeirão há 5 anos, né, Cinco Felipe? anos, 5 anos em Ribeirão, pra graça do Senhor. Senhor que me enviou pra cá nesse tempo, né? Você quer que eu comece Pode começar, fica à vontade, contar um mandar. pouquinho da minha história? Eu me converti em 2015, né? Lá em Bebedouro mesmo, né? Então, tive um encontro com o Senhor lá e a partir daquele momento, minha vida foi transformada. Eu lembro até hoje, né? Minha mãe, que é a minha grande inspiração, né? Minha mãe foi e ainda é esse alicerce, essa guerreira, uma mulher de oração sobre a minha vida, né? Que sempre sustentou. Então eu lembro que até na minha adolescência, aos meus 18 anos, minha vida era totalmente corrompida, né? Princípios corrompidos, distante do Senhor, sem conhecer o Senhor, né? Uma vida que sempre mendigando a atenção das pessoas, mendigando a aprovação das pessoas, sempre buscando reconhecimento fora de um lugar que a gente sabe que nós não vamos encontrar, né? Quando nós não temos o Senhor nas nossas vidas, né? E em 2015 aprove ao Senhor me encontrar em um determinado momento da minha vida. Tinha acabado de terminar um namoro e tava muito mal com isso. E é aquela, né? Às vezes você não vai pelo amor, mas você vai por algum tipo de dor, de frustração que você tem na vida, é onde o Senhor ele te alcança nesse momento. Então, eu lembro que, cara, vários rolês assim que eu ia e saía, e de madrugada eu chegava em casa e via minha mãe de joelhos, em oração por mim, lá na sala, no quarto, e sempre me falando, minha irmã também. Então, em determinado momento, minha irmã me convida, né, me chama pra ir pra igreja, eu aceito, e naquele dia foi o meu encontro com o Senhor, e minha vida nunca mais
É, foi a mesma. E interessante que nesse mesmo dia foi o primeiro dia da minha esposa, né, da Ana Clara, que a gente trocou olhares naquele dia, nós não tínhamos princípios nenhum, não conhecíamos o Senhor ainda, e aí a gente se encontrou, foi o primeiro dia que a tia dela levou ela para a igreja também, e aí a partir daquele momento a gente se conecta, começa a se conhecer, e aí começa a construir o nosso relacionamento e hoje a gente já tem 5 anos de casado, 10 anos juntos e 5 anos de casado, uma história linda que está sendo construída aí, graças a Deus. Que legal, Manão. Ô, Manão, como é que assim, bom, você falou assim que a sua mãe orava por você, o que que é? A sua família, você nasceu no berço evangélico, sua família sempre foi cristã e depois você desviou e voltou ou não? Tipo, eles se converteram primeiro que você e aí depois que você se converter, como é que foi esse rolê? Bom, vamos lá. Minha mãe, ela não foi cristã sempre, mas, quando eu era bebê, ela se converte e ela é da Deus e Amor. Então, assim, fervorosa de oração, então eu cresci nesse contexto, né. Eu cresci dormindo debaixo de um banco de uma igreja de Deus e Amor, ouvindo a palavra, vendo expulsão de demônios, né, aquele mover todo sobrenatural do Espírito. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Então, até os meus 16 anos, eu acompanhava ela, eu ia com ela. A minha irmã, nesse tempo, também se converteu, mas ela congregava em uma outra denominação, né? O meu pai não era convertido, né? O meu pai, ele tinha um problema alcoólico, depois vou até contar um pouco, que foi um grande testemunho do Senhor nas nossas vidas, né? A conversão dele, quem ele é hoje, né? Mas estava inserido nesse contexto, porém, dos meus 14 aos 18 anos foi aonde eu quis experimentar coisas que eram do mundo e desviei totalmente, assim. Então, até os meus 18 anos eu estava perdido, né? E aí foi nesse contexto que minha mãe sempre realmente fez propósitos por mim, propósitos pela família, propósitos para nossa conversão mesmo. E foi em determinado momento que essa oração alcançou a minha vida e o Senhor me encontrou. Ah, que bacana. Então teve um determinado momento que você desviou. Teve um determinado momento que eu desviei, cara. Ah, pode ir. E aí Desviei. e aí o dia que você foi voltar, como que foi, assim, tipo, esse dia que você relatou que você encontrou sua esposa lá? Como é que foi, tipo assim, ela te Cara convidou, o que que é? Você estava meio DP, cara, depressivo, minha assim, irmã minha meio irmã down? sempre me chamava pra igreja, né, ela sempre me convidava e tudo mais, e eu estava deprê nesse momento, então tinha nesse antigo namoro, tinha acabado de largar e deprê, tive uma tentativa, de suicídio, mas que foi algo que eu falo que foi muito, emocional para chamar a atenção das pessoas, que eu estão sempre eu tinha uma crise em relação a isso, de querer chamar a atenção das pessoas, porque não tinha uma identidade bem firmada. Então eu lembro até hoje, esperei meus pais saírem de casa, fui, peguei vários remédios, tomei, fui parar no hospital, tive que fazer aquela lavagem e tudo mais, tudo para chamar uma atenção que eu queria ter naquele momento, porque não tinha identidade, né. E de tanta insistência, né, da minha irmã me chamando, eu aceitei um dia. E aí eu lembro até hoje, é um pastor chamado, ele é conhecido como Pastor Babão, né, não sei se Ah, você tô ligado. conhece, ele tem um Aham. trabalho evangelístico, né, lá na Cracolândia, não sei se tem ainda, né, mas na época era muito forte. E aí eu, cara, cheguei lá nesse contexto, comecei a ouvir E onde que era isso aí, mano? que é em Bebedouro, chama Igreja Ceifa. Aí Igreja o babão foi Ceifa. parar lá. Foi, ele estava lá, estava pregando lá em um Ele falou da dia. faca espiritual dele? Cara, não lembro. Não, eu sei que, assim, ele começou a relatar, cara, muito forte, as histórias que ele vivenciava dentro lá da Cracolândia, né, e quantas pessoas lá dentro daquele lugar, né, cara, assim, homens, mulheres de profissão, né, cara, que são profissionais e perdidos, afundados, mergulhados, e como o Senhor alcançava aquelas pessoas naquele ambiente. Então aquilo lá me impactou de uma forma, falou: "Cara, esse Jesus pode transformar a história de uma pessoa e ele pode transformar a minha história também". Então, a partir daquele momento, eu confessei Jesus, fui lá, recebi a oração e minha vida
começou a partir daquele momento ser transformada. E foi onde eu vi a Ana Clara, né, conheci ela, falei: "Nossa, aquela menina é bonita, né", me chamou a atenção. Aí a partir daí começamos a construir um relacionamento. Na época era Facebook, estava mais em alta, já fui, chamei ela. Eu costumo brincar com ela, vai até ficar brava, mas eu costumo sempre falar que ela me olhou, né, ela que me olhou. E aí a partir daí a gente começou a construir o nosso relacionamento e estamos firmes aí na presença do Senhor. Ai, que legal, cara, que bacana. O Babão veio aqui, cara, ó, você vê como que esse mundo é pequeno, né, cara? O Babão veio aqui, sei lá, nem lembro que ano que foi, mas eu acho que foi por volta desse ano aí, porque eu estava, deixa eu ver se eu estava casado já. Mas foi nessa faixa aí, 2012 a 2015, ele veio no congresso aqui que a galera fazia, Metanoia, se eu não me engano, ele falou assim: "Não, todo dia", ele é doidão, Ele né. é doidão. Todo dia eu pegava minha faca espiritual, eu acordo, eu tenho que pegar minha faca espiritual, já tenho que, ó, me esfaquear, matar o meu eu, né, e tudo. E é da hora de fato, né, o testemunho dele, né, o trabalho que ele desenvolvia, também Sim, não sei, faz muito tempo, depois nós até procurei ele nas redes sociais, sim. vamos marcar o Babão só pra ele É saber. verdade. Falou: "Ó, nós somos fruto das suas É pregações verdade. aqui, ó". Não, tá vendo, não tem só fruto aí Não, na é Cracolândia, tem verdade. tem Temos aqui. perdido e tá por aqui também. Ai, que legal, mano. E aí, cara, e aí você conheceu depois a sua esposa, né, e tudo, e você considera, assim, porque, assim, você teve um relacionamento antes, da Ana Clara, que foi esse relacionamento aí que depois você ficou, zoado e tal. E você considera que depois com a Ana Clara você teve um ressignificado nessa área afetiva? Eu tô te perguntando isso porque eu tive isso, né. Sim. Não, com certeza, né, porque assim, até então, cara, igual eu te falei, eu era alguém totalmente emocional, né, que criava dependência emocional das pessoas, um carente emocional mesmo, né, e aí nessa época eu comecei a me envolver com pornografia, ter contato com pornografia, né, isso começou a deturpar a minha mente, né, então a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, e os princípios dele começaram a ser trabalhados em mim, que foi quando eu comecei mesmo esse processo de ressignificar a minha história, porque assim, eu era alguém muito viciado em pornografia, né, eu era alguém que estava totalmente corrompido, né, eu lembro que eu até comecei sempre quando eu converso com os meninos que eu acompanho hoje, eu passo isso para eles também, que é o projeto Vida Pura, não sei se você conhece, do Philip Bentley, chama Vida Pura, né, então são vários devocionais, temáticas, voltado para essa área da pornografia, né, eles costumam falar que a pornografia é a luz da Bíblia, né, então é algo mesmo para te ensinar e te reeducar teu comportamento, o sistema neural, enfim, né, para que você tenha esse ressignificar mesmo na vida. Então, Legal. então começou esse processo em mim de santificação, né, e aí, a partir do momento que eu e a Ana Clara, a gente começa a namorar, a gente não tinha princípio nenhum, então era beijos, era namoro do mundo, né. E, cara, é aquela, quando você começa a conhecer Jesus, o Espírito Santo começa a te confrontar, eu lembro até hoje, né, cara, a gente ia no culto de jovens e parece que todas as palavras era para nós e sempre que o pastor falava sobre pecado, e pecado no sexual, e pecado no namoro, pecado de pornografia, e aquilo começava como um martelo mesmo, martelar no nosso coração, e a partir do momento é que a gente começou a ser confrontados e convencidos, né, a gente foi convencido pelo Espírito Santo mesmo, então, a gente vem desse contexto de mundo, né, um relacionamento do mundo, então não foi fácil, né, deixar para trás as práticas que a gente tinha, né, e é algo que eu sempre falo, como é importante nós termos pessoas maduras nos ajudando, né? Como é importante uma construção de discipulado na nossa vida, né? Um discipulado saudável na nossa vida, na nossa história. Pessoa que a gente que estende a mão pra gente e fala, cara, eu tô contigo e eu vou te ajudar. Então, assim, eu lembro de momentos
meus da Ana Clara, assim, que a gente estava mais frágeis e nós tivemos um casal de discipuladores que somos gratos até hoje, eles, o Gustavo e a Roberta, assim, que foram paizão para nós mesmo, assim, foram pais mesmo, foram amigos mesmo, que estenderam a mão pra gente, abriram a porta da casa pra gente. Então, assim, cara, teve momento, assim, de a gente tá em casa e vulneráveis e, cara, vamos pedir socorro, a gente precisa de ajuda, não vamos conseguir sozinho. E aí mandava mensagem pra eles, cara, vem aqui pra casa, pode vir. A gente bateu lá no portão da casa deles, fomos pra lá, eles nos acolheram, nos aconselharam, nos amaram, nos abraçaram ali. Então, como é importante a gente construir um relacionamento junto de pessoas. Né, saber que a gente tem pessoas maduras para nos ajudar, para nos apoiar, que não quer mandar no nosso relacionamento, mas que com a ajuda do Espírito Santo vai direcionar a gente nesse contexto. Então, para nós, o discipulado, e é um assunto que eu amo falar, né, discipulado, porque para mim fez total diferença na minha vida. Né? Realmente, o discipulado na minha vida foi o que me ajudou a crescer, me consolidar e tem me ajudado a ser quem eu sou hoje. Que legal, mano, muito bom. Vamos entrar nesse tema, assim, é que é interessante, eu acho que isso aí é uma das coisas que hoje a galera sofre muito, principalmente, né, porque assim, acho que você é de uma geração que você já pegou um pouco mais a transição do digital, assim, né, quando você foi na sua adolescência já estava uma coisa mais, assim, já tinha mais era mais comum computador e tudo mais. É, Na minha época, eu sou de 90, a gente, assim, pra você ter contato com pornografia era muito mais difícil. Era muito mais difícil, eu tinha que ter alguém que era mais velho pra ou você ir na locadora, ter uma sim, revista, era esse rolê. E hoje, cara, a galera tá, na palma da mão, né, e hoje a sim. pornografia ela é extremamente danosa, ela acaba com a mente do homem. Acaba com a mente do homem. E você teve um processo de ressignificado nessa área também, assim. Você citou algumas coisas sobre, por exemplo, ter pessoas acompanhando vocês e tudo mais, e esse brother também que você citou o nome, depois eu vou até dar uma procurada. Mas assim, hoje, assim, o que que você poderia dizer pra galera jovem que tem essa luta, porque isso é uma luta de todo mundo. Hoje, assim, a pornografia ela vai atrás de você. Você não Exatamente. tem que buscar pornografia, você sai aqui na Maurílio Biagi, tem, telão lá de Exata LED de propaganda, tem pornografia. Eh, você vai e tem pornografia Não, por cara, todo uma lado. série que você vai assistir, Isso. um filme que você Não, vai tudo. assistir. Mano, posso falar uma coisa? Eu estava falando pra Bruna esses dias, você assiste dorama, não? Não assisto. Você não assiste dorama? Ô, Não você tem que sou assistir, não mano. sou Ó, dorameiro, você não tem que sou. assistir, mano, sério, sério. Ô, esse trem é de Deus demais. Tô É. falando isso pra você. E eu falei pra Bruna, falei: "Amor, esses trem de dorama, eles vieram numa lógico que tem uns outros que é mais ou menos assim, Uhum. mas até o picante deles, pra nós aqui não é nada". Aham. Mas, cara, é interessante porque eu falei assim: "Cara, ainda bem pelos doramas". Porque numa sociedade que a gente vive de tanta exposição e de uma pornografia, uma sexualização tão exacerbada, tão assim, hardcore, o dorama vem, cara, pra você ver o casal dar um beijo, às vezes é no último episódio, mano. Você tem noção disso? É no último episódio pro casal dar um beijo. Eu falei, cara, isso é uma bênção pra nossa geração. Por quê? Porque é um tipo de entretenimento, Sim. cinema, audiovisual que você vai consumir e que, cara, vai poluir muito pouco sua cabeça. Entendeu? Muito pouco sua cabeça. Então eu falo, cara, dorama é de Deus, é sério mesmo. Tem uma série que a galera fala que é a da de iniciação, de introdução ao dorama. Assiste, Pousando no Amor chama. Vou anotar. Ó, não, sério Pousando mesmo, do deixa eu Amor. falar um trem pra você, esse negócio é de Deus, recebe essa palavra. Amém. Ô Vinícius, sabe por quê? Porque é uma série, mano. Cara, ele tá me convencendo, vocês Ó, estão não, vendo? deixa eu te falar uma coisa, liga só, essa série, parece ridículo, assim, é muito bobo no início. Uhum. Assim, é uma história, assim, sem noção. Eu vou falar pra você, eu tiro o chapéu pra galera, os produtores lá da Coreia, cara, porque, esses caras têm uma imaginação que eles tiram as histórias e falam: "Não, não é possível, o cara inventou um trem desse". Só que, cara, no começo parece muito bobo. Eu assisti porque a minha esposa, ela começou a assistir e gostava muito. Então, pra eu ter um tempo com ela, a gente tem um tempo, né, e tal, aí eu assisti, eu falei: "Ah, ela me convenceu". Cara, que série boa. Depois a série passa, assim, de 2, 3 episódios, é uma série que mistura, tipo, tem, humor, comédia, muito bom.
crítica social, tem princípio, mano. A menina que é a protagonista, né, Uhum. ele também é, tipo, é o protagonista, os 2 são. Cara, o cara, ele dá uma aula pra nós do que é ser um homem, cara. Não, tô te falando sério. É que eu não tive tempo ainda, mas eu quero um dia, isso já faz, sei lá, uns 4 anos que eu assisto trem, eu quero montar uma pregação, uma série de mensagens só sobre esse cara, sobre esse dorama, Pousando no Amor. Ó, dá até pra fazer um trocadilho com Pousando no Amor de Deus, tá ligado? Alguma É coisa assim. verdade. Mas, mano, eu tô te falando sério, o trem é muito bom, cara, é muito bom. Mas enfim, que eu fui longe aqui. Mas assim, eu acho que os doramas são um antídoto ou um antídoto não, mas assim, uma coisa pra arrefecer um pouco a mentalidade da galera nova hoje que, cara, você vai consumir alguma coisa da Globo, alguma série assim, qualquer outra produtora. Cara, é Não, assim, são tudo sexo gatilho, explícito. Pô, eu fui assistir tudo uma série que eu gatilho. nem vou falar o nome aqui pra não galera não ficar querendo ir atrás, mas um filme que ganhou um Oscar agora recentemente e tal, que fala sobre a vida de uma pessoa que que vive em condição de prostituição. E aí falaram super bem da série, então eu falei: "Bom, deixa eu". Cara, assim, toda hora tem cena, toda hora eu falo: "Cara, não dá pra assistir esse trem aqui". Eu falei: "Bom, achei que ia ter algum conteúdo mais dramático", mas toda hora, assim, parece que os caras ficam fazendo transição igual criança, que hoje as Uhum. crianças têm que assistir filme com muita transição, né, Sim, porque a mentalidade realmente. delas não coisa. Cara, toda hora tinha transição. Qual que era a transição? Era com cena. Falei: "Não, cara", e ganhou o Oscar recentemente. Mas enfim, voltando. Você já falou sobre que é importante ter pessoas caminhando junto, esse brother aí. O que que você diria, cara, pra galera jovem que sofre com isso, assim, a partir da sua experiência, assim, que conselhos, dicas que você poderia dar? Cara, assim, eu penso que o mais importante de tudo, cara, é você estar no meio de pessoas que vão te incentivar a romper isso, né. Eu acredito que, claro, o principal é realmente o fundamento bíblico, é vida devocional, é vida de temor a Deus, buscar essa santidade em Deus. Só que o que acontece, cara, muitas vezes o pecado, a queda, ela vai te levar para um lugar de solidão, para um lugar de você querer resolver os seus problemas sozinho, de querer fazer na força do seu braço, ou de achar que em qualquer momento, você já venceu isso aí, e aí quando você tá mais vulnerável porque assim, cara, hoje o que eu mais ouço é isso: "O Felipe, nossa, cara, eu estava tão bem, sem queda. Ó, tava tantos meses, cara, sem cair, mas, cara, vacilei, levei o celular pro banheiro e vacilei, cara, caí. E aí, o que que acontece? Isso vem com um peso tão grande pós-queda, que a pessoa se isola, cara. A pessoa se isola de uma forma que ela quer vencer aquilo sozinho, tirar aquele sentimento sozinho, e não vem para um lugar de confessar, de abrir o coração, de orarmos juntos. Então, eu acho que é esse entendimento que essa geração precisa ter hoje, que existe um ambiente de cura, de restauração, um ambiente de oração mútua que vai trazer. É o princípio de Tiago, né? Confessar os seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, para que sejais curados. Então, existe um ambiente de cura, né? E a gente não precisa se isolar se caiu em pecado ou se está firme, não. Nós temos que aprender a ser vulneráveis também. O que acontece é que às vezes a gente quer mascarar uma santidade que a gente não tem, ou quer mascarar uma força que a gente não tem, e nesse momento que a gente cede e cai nesse pecado, a gente não vai para a vulnerabilidade, né, mas a gente quer ser dependente, a gente quer ser independente, na verdade, É né, a gente tipo Adão, é tipo Adão. Adão e Eva, Se pecou e esconde, se se esconde. esconde, cara. Então, assim, é o princípio de Adão, né. Pecou, cara, se escondeu, tá com vergonha, se esconde, vai lá, vai pra caverna. Só que não é esse o lugar de cura que Deus tem pra nossa vida, né. O que Deus tem é no meio da comunhão, é junto, é conectado com pessoas que vão poder ajudar-nos nesse processo, né. Então, assim, cara, o mais importante é não se isolar, não deixar que esse espírito de acusação realmente anule a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Anule o perdão que a gente recebe quando a gente confessa verdadeiramente ao Senhor, abre o nosso coração para o Senhor, para pessoas que podem nos ajudar.
Então é não se isolar, sabe, é ser dependente da graça de Deus mesmo e é vida na vida. Eu acredito que todos nós precisamos de construir a nossa vida conectado com pessoas que vão nos ajudar. A gente não foi criado para viver sozinhos, essa é a verdade. A gente foi criado para conviver e é nessa coletividade, nessa conexão que a gente pode encontrar forças, a gente pode cara, como é bom, não sei se acontece já com você, já acredito que já aconteceu, mas como é bom você tá, num momento que talvez você tá mais pra baixo, cara, você tá ruim lá, e aí de repente vem uma pessoa, cara, um amigo, alguém que você conhece, com uma palavra de ânimo sobre a sua vida, com uma palavra de esperança sobre a sua vida, que te levanta, que te coloca pra cima de novo, que te fala: "Felipe, cara, continua, seu propósito em Deus é lindo, não desiste, não para". Então é sobre isso, o evangelho é sobre isso, nunca é um lugar de isolamento. É aquela síndrome de Elias, de achar que tá sozinho, né, mas é entender que existem mais pessoas que talvez tenham a mesma dificuldade que você, enfrentaram isso, venceram, passaram por isso e tá estendendo a mão pra você e falando: "Cara, sai daí, continua, porque o propósito não acabou ainda, cara". Eu acredito que é esse caminho aí. Que bênção, cara. Amém, glória a Deus. Bom demais, manão. Estava pensando aqui numa coisa aqui, você falou um pouquinho a respeito da questão emocional sua, né, da sua dependência emocional e tudo mais. O que que você atribui isso, não assim, você acha que foi uma questão familiar, assim, você falou do seu padrasto, né, que ó, do seu padrasto não, do seu pai, porque eu me identifico que era o meu no meu caso era meu padrasto. E tive muitos problemas familiares por causa disso, né, da nossa dinâmica familiar, porque a gente era uma família disfuncional. Mas o que que você atribui, assim, isso que você foi formando, né, a sua suas emoções, assim, o que que você atribui isso? Por que que você acha obviamente pelo pecado também, né, nossa a Sim, queda, né, mas, tiveram coisas pontuais que aconteceram na sua vida que você foi levando e depois porque geralmente quando a gente tem algum tipo de problema assim, quando Deus trata a gente, geralmente ele sempre começa tratando a gente, nos ajudando a identificar a raiz do nosso problema. sim, Toda vez que Deus vai trabalhar em algo na nossa vida, algum déficit, alguma debilidade que nós temos, ele sempre começa trabalhando mostrando onde é que está a raiz do problema. sim, Porque às vezes a gente quer tentar mudar o comportamento só mudar o comportamento não dá, a gente precisa entender e ressignificar aquilo. Por que do comportamento? Porque o comportamento é só a ponta do iceberg. sim. Então, enfim, que você atribui isso, assim? Se tem alguma coisa pontual? Cara, assim, eu tinha uma crise muito grande, na minha identidade, né, em questão de paternidade, e isso desencadeou muitas coisas, né, essa dependência emocional das pessoas, essa busca de aprovação nas pessoas, essa questão da aceitação, uma questão de inferioridade que eu tinha muito. Então vamos lá, na minha adolescência, eu sempre, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né, eu jogava bola, jogava no time da cidade lá, então eu tinha esse sonho. E eu me lembro que, assim, a minha maior expectativa era de ter o apoio do meu pai nisso, por exemplo, né, de ir lá nos meus jogos e me ver jogar, porque assim, muito do que eu construí na minha infância, na minha adolescência, até os meus 18 anos ali, e aí eu já vou contar um pouco também desse testemunho de como foi esse processo do meu pai, que eu vivenciei e as lembranças que eu tinha na minha cabeça era de um pai alcoólatra, entende? Era de um pai que 8 horas da manhã estava com um corote, do lado da cama, entendeu? E bêbado. Então eu tinha essa memória dele. Então a questão da paternidade, da direção, sim, meu pai sempre foi um bom homem. Um homem que sustentava minha casa, um homem trabalhador, só que tinha essa questão alcoólatra que era onde Satanás tentava achar uma cunha ali para destruir nossa família, né.
E aí, a partir do momento que eu me converto, eu junto com a minha mãe, com a minha irmã, a gente começa um processo de oração pela vida do meu pai mesmo, né. E assim, cara, é impressionante, parece que quando você se coloca nesse lugar de intercessão, de oração, as coisas começam a ficar mais turbulenta ainda, cara. E aí parece que, assim, triplicou a forma como meu pai lidava com a bebida, sabe. Teve momentos da gente acordar, assim, na madrugada, cara, pessoas batendo no nosso portão falando: "Cara, corre lá naquele bar porque querem matar seu pai. Seu pai tá no chão lá e tem uma pessoa querendo passar o carro por cima dele". Então, assim, quantas vezes, cara, a gente teve que sair de casa, ir lá para o bar, buscar meu pai, tirar meu pai daquela situação e tudo mais. Então, eu tinha uma crise muito grande com isso, né, eu tinha um sentimento de rancor sobre a vida do meu pai. E aí eu me converto, começo esse processo de ressignificar minha identidade, ressignificar, a questão da paternidade, era algo que, igual você falou, era uma raiz na minha vida. E era uma raiz que eu não queria tratar, porque dói. Toda raiz que você vai mexer é algo que dói, porque vai tratar né, do seu caráter, da sua moral, dos seus princípios, do que você acredita, né, da tua formação a partir dali, né? Então, e aí eu me lembro, cara, que em um culto que estava falando sobre paternidade, e aí eu fui lá pra frente, num apelo, fui orar ao Senhor, né, e assim, cara, eu escutei nitidamente uma voz falando: "Você precisa perdoar o seu pai de coração. Você precisa perdoar o seu pai de coração". E a partir daquele momento, meu sentimento pelo meu pai começou a mudar. Não sei te falar como, não sei, mas, cara, começou a mudar. E aí eu comecei a tentar ressignificar, porque assim, o problema da paternidade é que com uma paternidade humana que falhou com você, você começa a enxergar Deus de uma forma também diferente. Então eu não consegui enxergar Deus até aquele momento como esse pai que cuida de mim, né? Eu enxergava ele como meu Deus, como meu Senhor, né? Tinha aquela reverência, aquele respeito, mas não como um pai, não aquela intimidade a ser construída de um pai para filho, né? Então, a partir daquele momento, isso começou a mudar e eu comecei a enxergar o meu pai de uma forma diferente. Então, assim, eu lembro, cara, quando eu me converti, eu era muito louco de orar pelos outros na rua, sabe, aquele primeiro amor. E aí eu lembro que eu queria enfiar o evangelho goela abaixo do meu pai, meio que obrigar ele, não, cara, você tem que acreditar no que eu acredito agora. Eu lembro que ainda, cara, minha mãe ficou muito brava comigo. Tinha acabado de pintar minha casa, cara. Peguei lá numa parede do meu quarto, cara. Comecei a escrever um monte de versículo na parede. Escrevi lá na porta, Josué 24, 14, 15. Eu e minha casa serviremos aos. Rapaz, eu achando que tava arrasando. Minha mãe chegou. Muito brava comigo. Então, assim, eu sempre nessa questão de querer, impor as coisas. Não, cara, você tem que crer, você tem que acreditar. Eu lembro ainda que eu entrava no meu quarto, fazia questão de orar alto. Deus, aquela oração imatura. Deus, faz meu pai sentir nojo do álcool, faz ele vomitar a bebida, só pra ele ouvir, sabe? Confrontando mesmo. E o Espírito Santo começou a falar: Felipe, cara, você não vai convencer ele dessa forma. Não é você, não é você. E a partir daquele momento que eu entendi que não era eu comecei a ficar mais em silêncio, comecei a buscar Deus mais no secreto, e eu, minha mãe, minha irmã, começamos esse propósito na vida dele. E aí, em 2020, cara, que veio a pandemia, né, em 2020 vem a pandemia, foi quando eu casei, né, aí eu vim pra cá, e 2021 meu pai, ele pega covid, né. E a partir desse momento que Deus começou a ressignificar, esse sentimento, essa questão da paternidade na minha vida, cara, eu comecei a ter um amor pelo meu pai que eu nunca tive antes, né. Um amor, cara, que assim, é inexplicável. Só o pai para o filho para o pai para poder dizer mesmo isso, né. E aí em 2021 ele pega covid, eu tô aqui em Ribeirão já, casado, tal, e aí eles me ligam, falam: "Ó, seu pai tá ruim".
Tenta vir pra cá se você conseguir. Enfim, meu pai ficou muito ruim, dependendo de oxigênio, quase morreu mesmo, quase. E aí eu lembro que eu fui lá pra Bebedouro, né, e chegando lá, né, ele no leito, assim, aí eu cheguei do lado dele, né, com todo o amor, tal. Falei falei: "Pai, Deus não vai te deixar, né, morrer, Deus tem um propósito na sua vida ainda", né. E aí, cara, ele olhou pra mim, ele falou assim: "Ó, se eu sair daqui, Felipe, eu vou fazer uma promessa pra você e pra Deus aqui, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. E a partir desse momento eu vou me entregar totalmente ao Senhor". E, cara, assim, ele super debilitado mesmo, à beira da morte mesmo, cara, e nós continuamos orando por ele. Cara, depois que ele me falou isso, passou uma semana e ele saiu de lá totalmente curado, sem nada, pra glória de Deus, cara. E aí, eu lembro que eu cheguei nele e falei: "Pai, você lembra o que você me falou, né?" E aí ele falou: "Eu lembro e eu vou cumprir isso". Cara, aí beleza. 2022, cara, em agosto, se eu não me engano, é em agosto de 2022, meu pai se converteu, meu pai se batizou. Eu pedi para o pastor Ricardo para trazer ele, para ele se batizar num batismo da nossa igreja, então eu tive a oportunidade de batizá-lo nesse dia, né, junto com o pastor Ricardo, e a partir desse dia, cara, meu pai nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca, e hoje as pessoas olham para ele e falam: "Cara, quem viu você antes, hoje você é um grande testemunho do poder de Deus, de como Deus pode transformar uma pessoa", né. Então hoje meu pai, cara, de segunda a segunda tá na igreja, é quem abre a igreja, coloca o terninho dele, pega a bicicletinha dele, tá lá na igreja, na Deus e Amor junto com a minha mãe, né, ajuda a dirigir a igreja lá do bairro. E assim, cara, hoje os 2 são um grande exemplo, uma grande referência de humildade, de simplicidade, de um homem e mulher que amam a Deus mesmo de todo o coração, né. E eu tenho até uma publicação no meu Instagram sobre isso, e eu falo sobre o poder da oração, né, como a oração talvez não vai acontecer no momento que a gente espera, que a gente tem uma expectativa, né, porque às vezes a gente cria uma expectativa que a gente vai orar e no estalar de dedo já vai acontecer. Às vezes acontece, mas às vezes não acontece, né, às vezes tem um tempo, tem um processo, mas a oração que a gente semeia, nenhuma palavra que a gente semeia em Jesus, ela volta vazia, né. Então, a oração que eu, minha mãe, minhas irmãs, a gente fez, alcançou ele e ele foi liberto e restaurado por completo, cara. Então esse, assim, esse é um dos testemunhos mais extraordinários que eu carrego comigo, ver porque, assim, quem viu meu pai sabe falar o grande testemunho que ele é, cara. Grande milagre de Deus mesmo, que foi a restauração na vida dele. Então, assim, cara, Deus é bom. Que legal. Ô, mano, que legal, a gente tem bastante coisa em comum, viu, cara? Que legal. Eu também, a minha dinâmica com meu padrasto foi bem parecida com essa sua, com o seu pai. Mas, falando assim, a respeito do que você tá falando, né, da oração, é uma coisa legal da gente pensar, porque assim, a oração, às vezes a gente pensa que a gente ora para que Deus, mude as pessoas. Mas na verdade, quando a gente começa a orar, quem começa a ser transformado antes de Nossa, qualquer pessoa somos é nós mesmos. verdade. E eu acho legal isso, porque assim, eu com a minha mãe, mesma coisa, cara, quando eu me converti primeiro em casa. E aí, eu chegava na minha mãe era de outra religião e tal, e eu chegava: "Mãe", aquela coisa de gente imatura espiritualmente: "Ah, isso aí é do diabo e tal", aí minha mãe se fechava mais ainda, Uhum. né. Até um dia eu estava orando e Deus falou comigo, falou assim: "Meu filho, deixa sua mãe em paz". Sério mesmo, não foi literalmente assim, mas aí, Sim, né, no conjunto que Deus estava falando comigo era exatamente isso. "Cara, não é desse jeito não, convida ela pra ir na igreja, se ela não quer ir, fica tranquilo". Aí eu fui mudando minha postura e com o meu padrasto era a mesma coisa, cara, porque ele bebia muito e tal, enfim. E um dia eu achava que eu já tinha me convertido, e eu também fazia esse mesmo rolê: "Senhor, converte ele", aquela coisa. E um dia Deus falou comigo, cara, me quebrou assim, estava no acampamento do retiro e estava orando exatamente por isso. Senhor, visita ele e tal. E aí Deus falou assim comigo, falou assim: "Cara, eu quero alcançar a vida dele, mas, quem eu vou usar pra alcançar a vida dele é você, mas me fala quando é que você fala bom dia pra ele".
Me fala quando é que você fala pra ele que você o ama. Cara do céu, o Espírito Santo falando comigo, assim. Eu comecei a chorar, sabe, falei: Hum, "Caraca, velho", né, ou seja, né, não é só a gente falar, a e gente viver, a gente encarnar a exatamente. palavra, né, cara. É. E é legal porque é nessa dinâmica mesmo de oração pela nossa família, que a gente tem que orar, né, que Deus vai tratando primeiro nós, né, porque a gente acha que Deus tem que tratar o outro, que a gente já tá super legal, mas não, ele vai tratar a gente. Que legal, viu, manão, muito bom mesmo. Eu fiquei pensando enquanto você falava também de um brother que, essa dinâmica, assim, da paternidade que você tinha aí desse que Deus tratou seu coração, uma vez estava aconselhando um jovem, um brother, e ele tinha muitos problemas, mas o caso dele, a rejeição era materna, mas na verdade não era nenhuma rejeição, depois eu fui descobrir, mas só pra você ter noção. Esse brother um dia chegou pra mim e falou assim pra mim: "Não, cara, tô com vontade de matar minha mãe", de tão amargurado que ele é. Eu falei assim: "Cara, mas por quê?" Ele falou: "Não, porque eu não me sinto amado, me sinto, desprezado". Aí eu falei: "Cara, me conta um pouquinho da história da sua mãe". O cara era cristão, né. Uhum. Ele começou a contar a história da mãe dele, que estava com depressão, ansiedade, tomando um monte de medicamento. Falei: "Como é que é a relação dela com seu pai?" Ele falou: "Não, eles são separados, meu pai abandonou ela, meu pai agredia ela e tal". Aí eu falei pra ele, falei: "Brother, você tá esperando o amor da sua mãe, mas você que tem que Amar amá-la. ela. Você já experimentou o amor de Deus, não já? Você é crente?" "Não, sou". Falei: "Cara, então você, cara, como é que você tá querendo" obviamente que é legítimo você querer ser amado, mas sua mãe não tem condição. Sequer talvez ela entenda hoje o que que é o amor como você espera, porque imagina só, sua mãe, ela juntou com seu pai e todo mundo que junta com alguém, que se relaciona com alguém, pensa um conto de fadas, que Uhum. vai ser feliz, Uhum. tá, não era pra ser assim não, mas a maior parte das pessoas entra num relacionamento assim, chega lá, a pessoa que ela confiou a vida dela, que ela se entregou completamente, foi a pessoa que mais abusou dela, que agrediu ela, que não cuidou dela e pelo contrário, abandonou ela. Então você imagina como é que é o conceito de amor, como Exatamente. foi Ela vai destruído. replicar, né, aquilo que ela viveu. Entendeu? É. E aí eu falei pra ele, aí ele ficou olhando pra mim e falou assim: "Caraca, é mesmo". Falei: "Pronto, cara, então vamos orar pela sua mãe aqui e tal". Enfim, mas é isso, né, essa a gente, né, esse mundo corrompido, caído, todas nossas famílias precisam de restauração, de ressignificado, cara, né. Uma família que não cresce fundamentada na palavra, até as que crescem fundamentada precisa de ressignificado, Sim. porque a gente é humano e é falho. Mas as que não crescem aí, meu amigo, aí que tem que É, precisa mesmo, precisa exato. desse processo. E o bom é que Deus faz, né, cara, igual você Exatamente. compartilhou. Nunca vai ser pela imposição, né, eu acho que não é por força, né, não é por violência, mas é o espírito do Senhor mesmo. Então, às vezes a gente comete esse erro, né, de querer, pregar o evangelho e obrigar as pessoas a crerem, acreditarem naquilo que a gente tá pregando, né, mas quem vai convencer é o Espírito Santo e não é no nosso tempo, mas é no tempo dele e o nosso papel é amar, né, o nosso papel é acolher, nosso papel é abraçar, nosso papel é sermos tão semelhantes a Jesus, mas tão semelhantes a Jesus que eles vão olhar pra nós e falar: "Cara, eu quero esse Jesus que você tá parecido aí, que transformou a sua vida e que eu acredito que vai transformar a minha vida também". Então é igual você falou, acho que é a nossa vida que vai comunicar mesmo a mensagem, né. É o princípio que o Paulo fala, né, o cartas vivas. Eu acho que é sobre isso, né. Que massa. Ô manão, e com relação à sua vocação, né, hoje você tá lá na igreja, tá full time, e servindo com a galera jovem e tudo, né, com os e outras funções lá, mas hoje você, assim, você tá na preparação para o ministério mesmo? Como é que é? Como é que você sentiu essa vocação? Como é que foi seu chamado? Como é que foi o dia que você acordou e falou: acho que eu vou virar pastor". Não, não é virar pastor, né. É, É pois só é. é só é só exercer aquilo que Exa Deus já derramou, exatamente. e a igreja reconheceu, É. né. Como é que foi esse processo? Cara, assim, desde quando eu me converti, igual eu te falei, né, até os meus 18 anos, eu sempre pra mim a vida se resumia a jogar bola. Então, jogar bola foi minha paixão,
né, até os meus 18. Gosto muito ainda, gosto de futebol, inclusive, pô, meu São Paulo perdeu ontem, então Ah, mas não tô acompanhando muito. meu sentimento. Foi pro meu Eu vi, Palmeiras. é, E, mas ó, falar a verdade aqui, só um corte, amigo. Ó, gente, falar pra vocês, o Parminha tá voando, hein, cara. cara, foi roubado, velho. Ah, que roubado, Pô, foi foi nada. roubado. Foi feio depois pra Claro. juíza, coitada. Ela não deu um pênalti que era pênalti e depois deu um outro que não é. Ah, tá maluco. Mas É. voltando. Então, assim, minha vida se resumia a isso, né, cara? E aí, eu lembro ainda que, cara, na hora que eu me converti ainda com esse sonho, né? Aí eu levantava minhas mãos, cantava aquele louvor lá, ah, tem uma marca da promessa, você é um jogador. Ah, beleza, até então eu acreditava nisso. Beleza, fui amadurecendo, né? Fui conhecendo mais a Jesus, né? E aí eu lembro que eu fiz um período de 6 meses de seminário lá em Bebedouro também, né? E aí sempre existiu, foi semeada por Deus mesmo uma intencionalidade no meu coração de cuidar de pessoas, né? Então, assim, eu sempre amei cuidar de pessoas, sempre amei discipular pessoas, estar junto, sabe? Conversar, ser apoio, ajudar, né? Então, como eu te falei, depois dos meus 18 anos, aí eu paro de jogar bola, chego aos 18 anos, tem que virar homem de verdade mesmo, né? Então você tem que trabalhar, quer tirar tua carta, tem que trabalhar. Beleza, fui trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa lá de Bebedouro, de medicamentos lá, uma distribuidora de Rapidinho, medicamentos, qual que era. Que posição que você jogava? lateral direito. Lateral direito. E aí, fui para essa empresa e lá tinha vários amigos que também eram da mesma igreja que eu, que se converteram junto comigo, né? E, cara, a gente com aquela fome do evangelho, fome para ganhar almas, né? E aí a gente começou uma célula lá na empresa, né? Conseguimos um espaço lá, uma sala, que cabia acho que umas 30 pessoas, que a empresa cedeu para nós lá, né? E aí a gente começou, cara. A gente fazia no horário de janta, né? Eu trabalhava no período das 5 da tarde às 2, 3 horas da manhã. Então, na nossa janta, a gente fazia esse momento de célula lá, fazia um culto mesmo, tinha palavra, tinha oração. E a gente tem muito testemunho sobre várias pessoas que se converteram ali através dessa célula, né? Então a gente usava esse momento, tinha momentos que tinha 20 pessoas na célula. Imagina, cara, a pessoa tá cansada, quer descansar na hora da folga dela ali, da janta dela. Mas a pessoa ia lá, ficava lá meia hora com a gente pregando o evangelho. Então isso começou a despertar mais ainda no meu coração, né? Sempre gostei de compartilhar a palavra, de pregar, de estar junto e beleza. E aí, cara, sabe quando você tá num lugar e aí, cara, eu tinha essa convicção no meu coração, cara, eu tô aqui de passagem. Esse aqui não é o meu propósito final, não é o que Deus tem pra mim, né? Deus tá me chamando pra cuidar de pessoas, né? E eu sempre nutria esse pensamento. Cara, tinha momentos assim lá na empresa, lá é depósito, né? Então tem aquelas prateleiras grandonas, tal, corredores. Cara, e eu em lágrimas em determinados momentos naquele corredor, sabe, orando por pessoas e falando, cara, eu tô de passagem aqui não é o meu lugar. E aí foi onde a primeira vez eu saio do trabalho, que eu vou pro seminário. Então, cara, assim, ouvi uma voz de Deus, falei, cara, vai. Fui pedir minhas contas lá para depender de Deus. Fiquei 6 meses num seminário lá de Bebedouro, lá da igreja onde eu congregava. E aí, beleza. Saí depois desses 6 meses, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? E eu tinha muito amizade com um dos chefes lá dessa mesma empresa. Então, eles me recontrataram, voltei a trabalhar lá. Aí eu fiquei 3 anos lá. Aí foi um total de 4 anos. Aí fiquei 3 anos lá. Só que sempre com esse sentimento no coração, cara, eu tô aqui de passagem. E nisso, espiritualmente, a gente começou a crescer. Então, em Bebedouro, eu não era líder de jovens, mas eu fazia parte da equipe de jovens lá, de líderes. Então, sempre
e sempre com esse anseio no meu coração: "Cara, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero viver para isso". E sabe quando você tá em lugares e você não se sente, como eu posso dizer? Você não sente que aquilo é pra você. Era o sentimento que eu tinha, né. Eu falo: "Cara, eu não nasci pra isso, cara. Eu não me sinto, eu acho que aqui vai ser apenas de passagem pra mim. Aquilo que Deus tem pra mim, eu acredito que não é sobre isso. Deus tá me chamando pra viver integralmente pra Ele mesmo", e eu sempre nutria isso no meu coração. Né, aí surgiu a questão do meu casamento e até então, cara, eu não gostava nem de Ribeirão Preto, porque Bebedouro é uma cidade de 80.000 habitantes, tranquilinha, de boa, tinha meu trabalho lá estabilizado, estava servindo no ministério, estava alocado lá, cara, tranquilamente. Então, qual que era o plano? Cara, vamos casar, vamos morar em Bebedouro, beleza. E aí eu lembro que o pastor Ricardo, nunca tinha conversado com ele, né, e aí ele me chama para uma primeira conversa, né, aqui, aí eu venho para cá, e aí a gente começa a conversar um pouco, ele começa a falar um pouco do cenário daqui, das pretensões que ele tinha para a igreja, para o ministério e tudo mais. Falou: "Felipe, cara, queria que você orasse sobre vocês virem para cá", né, a minha esposa já estava morando aqui, né, que a mãe dela veio para cá antes, então a gente ficou 2 anos à distância, né, namorando e noivos, depois que eu caso, que eu venho, né, então ela já estava aqui, e aí ele me chama, a gente tem essa conversa e tal. Beleza, fomos orar. Falou: "Pastor, a gente vai orar", e até então meu sentimento era esse, cara: "Não gosto de Ribeirão, Ribeirão, povo tudo doido, povo, cara, aquele trânsito, aquele movimento, povo não tem tempo pra nada". Falei: "Cara". Só que parece que o Espírito Santo pegou esse sentimento, assim, converteu num propósito, cara. Falou: "Cara, eu tenho algo pra você naquela cidade. Eu vou te enviar pra aquele lugar e eu tenho algo pra você lá. Eu tenho uma geração pra entregar pra você naquele lugar". E, cara, e a partir daí, assim, pessoas que nem sabia da minha história chegaram em mim: "Felipe", liberava uma palavra pra mim, pra minha vida, de direção. Eu falei: "Ah, Ana Clara, eu acho que é isso, né, vamos conversar com o pastor de novo". Aí marcamos uma segunda reunião, né, e aí ele falou sobre, esse propósito de nos trazer para estar dando início ao projeto com os jovens, né, que até então estava com bem poucos jovens até aquele momento, né, e aí a gente aceitou. A partir daí começamos a procurar lugar para morar e tal, tal, e aí vim para cá. E aí eu cheguei aqui, aí como eu te falei, a nossa igreja tem a OSC, né, onde a gente tem seis projetos, né, sociais lá com moradores em situação de rua, masculino, feminino. Tem dois abrigos para crianças, um aqui em Ribeirão, outro lá em Santa Rosa, né, então tem esse. E aí eu vim para trabalhar no Travessia, que é o de homens, né. Então deixei tudo, deixei minha família para trás, né, em Bebedouro, deixei o trabalho, pedi as contas de novo, e eu lembro que os caras falavam: "Cara, você é louco, velho, tá aqui 3 anos, tá crescendo na empresa, como que você vai". Cara, eu falei: "Meu amigo, eu não sei te explicar, mas Deus tem um chamado para minha vida e eu não vou rejeitar isso". Então deixei tudo, vim pra cá, e aí eu lembro que a gente ia casar em outubro, em setembro, na verdade, mas aí aconteceu toda uma situação com o avô da Ana Clara lá, de covid, enfim. Eh, e aí eu vim pra cá em junho, fiquei morando num 3x3, 2x3, num espaço no fundo da casa da avó da Ana Clara, só cabia um colchão, minha mala, o resto das minhas roupas ficava tudo no meu carro, 3 meses nessa situação. Eu falei: "Deus, é isso mesmo, Senhor?". E eu tinha um Palim na época, e aí eu trabalhando no Travessia e falei: "Caramba, Deus, é isso mesmo que o senhor tem pra mim?", sabe aquelas perguntas. E aí beleza, cara, casamento marcado, tudo pago, e a gente ia casar dia 12 de setembro, tudo certo, aquela expectativa, cara. Uma semana antes pra gente casar, o avô dela pega covid, cara. E aí a gente com contato com ele, como que a gente vai casar? Tivemos que desmarcar o nosso casamento, com tudo pago, perdemos algumas coisas que já estavam pagas, tipo flores que não tem como você guardar, nem perdemos. E,
cara, assim, foi um baque para nós. A gente teve que ligar para pessoas para desconvidar. Nossa lista tinha 150 pessoas. E aí, como naquela época estava tudo reduzido, né, a gente teve que desconvidar pessoas do nosso casamento. Ixi. Caiu para 70 pessoas, né? E aí a gente teve que achar uma outra data. A gente teve que ajustar para todos os fornecedores que a gente tinha contratado ter data naquele dia, naquele momento. Mas assim, cara, foi um dos milagres que Deus fez, né? A gente tinha um lugar que estava marcado para casamento, a gente ia casar em Bebedouro, né? Esse lugar não tinha dado certo, mas aí arrumamos um outro lugar mais barato, melhor, maior, né? E então, assim, a mão de Deus em todo o tempo, cara, cuidando da gente. Nesse tempo, infelizmente, o avô dela faleceu, então teve todo esse baque também familiar, né? Mas um mês depois foi quando a gente casou. Então a gente casou dia 12 de outubro. E assim, cara, Deus ele fez muito mais do que a gente esperava, sabe? Aquilo que talvez era uma. Eu lembro, eu e a Ana Clara, quando a gente recebe essa notícia, a gente na beira da cama, assim, chorava, cara. Porque, imagina, nosso sonho, casamento, expectativa, cara. E a gente em prantos. Mas, cara, Deus ressignificou. Eu acredito que Deus estava tratando algo no nosso coração ali naquele momento, né? E aí a gente casa, cara, e me estabilizo aqui, começo a servir no projeto. Fiquei 4 anos lá no Travessia, né? E servindo os jovens, liderando os jovens, né? Liderando, discipulando essa galera, né? E aí, a partir do ano passado, que é que agora eu tô full time lá na igreja, né? Tô na secretaria, né? E ajudo, né, tô na liderança dos jovens lá. E, cara, com essa convicção, cara. Eu costumo falar para as pessoas, esses dias até tava conversando com o irmão, ele olhou para mim e falou: "Cara, realmente você não pensa em trabalhar em alguma empresa, em se desenvolver, cara? Você é tão talentoso e tal". Falei: "Cara, eu não me vejo mais no mercado de trabalho, cara". O mercado de trabalho, para mim, é o reino de Deus e ganhar almas para Jesus. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. Não porque eu não quero, não porque eu sou um preguiçoso, porque às vezes as pessoas acham que, né, você não quer trabalhar, mas, cara, Fala assim: "Ah, você é pastor e faz o não quê? faz Você é exatamente. pastor e trabalha mais aonde?" Fala: "Não, Exato. meu filho, você não tá entendendo". Exatamente. Então, assim, eu não me vejo mais. Então, aquele sentimento que eu nutria, que eu tinha e ansiava lá quando eu trabalhava naquela empresa, cara, hoje é muito mais forte aonde eu tô, né? E é algo que é leve, é algo que não é forçado. Não é querer usurpar lugares, usurpar posições, mas eu acredito que quando você está dentro do propósito de Deus, as coisas começam a fluir naturalmente na sua vida. Então, assim, hoje, cara, graças a Deus, assim, eu tenho o privilégio, nesses 5 anos que eu tô liderando jovens, onde eu peguei muitos deles adolescentes, cara. Hoje estão tudo casando, constituindo família, né? Só esse ano já vai ter 3 casamentos de Ó, que jovens que a gente legal, tem discipulado que e tem legal. acompanhado, cara. Então, assim, esse é o privilégio, né? Esse é o privilégio mesmo de você cuidar de pessoas, ver a história das pessoas sendo ressignificadas, né? Pessoas vivendo o chamado de Deus para a vida delas. Então, acho que essa é a alegria mesmo do nosso coração. Então, mais ou menos isso que aconteceu comigo, e essa é a convicção clara que eu tenho, cara. Deus me chamou para algo específico e eu quero viver para Ele. Assim, é importante, né, abrindo um parênteses, né, a gente ter essa concordância e ter. E como é bom você ter uma esposa idônea, uma esposa que tá junto com você nesse processo, né? Eu me lembro que em uma das conversas que eu tive com a Ana Clara, porque assim, não adianta nada você querer ser integral, só que você tem que sustentar a sua casa, sustentar a sua família, e talvez os recursos que você vai ganhar não vai prover. Então não adianta nada você querer sair, viver um sonho que talvez você tem, se não é a propósito de Deus. Isso é muito perigoso, né? Porque às vezes as pessoas criam toda uma história, uma narrativa. Não, cara, eu quero ser pastor porque pastor ganha dinheiro. Hum. Não, eu quero ser pastor porque pastor tem tempo.
Quando você entra pra dentro desse contexto, meu amigo, você sabe que é totalmente diferente, é uma total dependência de Deus, é às vezes você tirar um tempo da onde você não tem para poder estar com alguém, e enfim, né, e aí eu fui conversei com a Ana Clara sobre isso, né, eu falei: "Ana Clara, olha, eu não me vejo no mercado de trabalho, eu entendo esse chamado de Deus sobre a minha vida e eu queria ouvir de você, né, talvez, eu vou ter que abrir mão", e assim, porque quando a gente casou, cara, e no começo do casamento é mais difícil você se estabilizar financeiramente e tudo mais. Então eu me lembro que eu trabalhava no Travessia à noite e trabalhava numa loja de um amigo, de um irmão da igreja de dia. Então fazia essa dobra aí para levantar os recursos. Falei, eu não aguentei até certo ponto, porque assim, eu não conseguia dar a resposta que eu tinha que dar para essa galera que eu estava cuidando, discipulando e tudo mais. Então, é limitado, né? Fora as questões da casa para resolver, do casamento. E aí eu tive essa conversa com ela. Falei, olha, eu vou abrir mão de um trabalho, né, a gente vai ganhar menos, vai ter menos recurso, só que eu entendo que esse é o propósito de Deus para minha vida, né. Eu lembro ter chegado no pastor Ricardo, falei: "Pastor, cara, eu quero dedicar um dia da minha semana", que eu trabalhava um dia sim, um dia não no Travessia. Então, o dia que eu não estiver lá, eu quero ir lá para a igreja, cara, e servir, né. Não tô vislumbrando dinheiro, nada, cara, eu quero ir lá para servir. Precisa lavar banheiro, precisa arrumar cadeira, precisa fazer eu quero estar lá, eu quero servir o reino, e é isso que eu quero pra minha vida, né. E aí ele falou: "Cara, ó, realmente a igreja não tem recurso pra te pagar nada". Eu falei: "Não, mas essa não é a minha expectativa. Minha expectativa é servir a Deus, crescer, amadurecer, estar mais próximo do Senhor pra aprender mais. Então esse é meu objetivo, esse é meu interesse". E enfim, aí fui, conversei com ele, conversei com a Ana Clara, ela olhou pra mim e falou: "Cara, qualquer decisão que você tomar, eu tô com você". Então, esse parêntese que eu abri meio longo, mas é sobre isso, sobre como é importante a gente andar em concordância no nosso casamento, né, e não querer fazer as coisas porque talvez, cara, é seu sonho, é seu objetivo, é seu propósito, que quando você tem uma esposa, você é um com ela, então o propósito que é seu, o propósito vai envolver ela também, né, então e como é importante ter pessoas que estão do seu lado e compram junto com você, né, esse propósito. Então hoje, às vezes, eu apareço mais que ela, né, mas hoje ela é por trás dos bastidores ali, é uma mulher sensacional, uma mulher de Deus mesmo, vai se formar esse ano em psicologia, graças a Deus também, mas é uma mulher que sempre tem me encorajado a persistir, a continuar, né, às vezes no ministério algumas coisas começam a ser mais pesada, dar errado, como é bom, né, a gente chegar em casa e ter alguém que vai ter uma palavra, que vai ter um abraço para te dar, falar: "Cara, vamos continuar, porque Deus tá nesse lugar, tá nesse propósito". Então, é sobre isso. Que benção, meu irmão, glória a Deus. Cara, que bom conhecer um pouquinho mais sua história, viu, mano. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, eu acho, foi no ano passado na reunião do conselho de pastores, o dia que o pastor Wilson pregou e a gente refez a roda lá, inclusive nosso churrasco tem que sair, né. Nossa, cara, tem que sair? E aí eu te conheci que eu me lembro mesmo foi aquele dia lá, porque eu também fiquei um tempo fora, e eu falei: "Poxa, cara, que legal", e um dia eu estava orando e Deus colocou no coração, falou: "Ô, trocar ideia com você, né". E assim, você falando, cara, eu fico feliz, assim, Deus ele ressalta algumas coisas pra mim, que a nossa história é muito parecida, uma hora com calma eu compartilho com você, mas assim, tem Legal. muita semelhança, sabe, muito legal mesmo. E é isso, meu mano. Ó, pra gente pra nossa reta final aqui, você vai participar da dinâmica da renúncia? Cara, na verdade, eu não trouxe um presente de renúncia, mas eu trouxe um presente pra você, né, e deixa eu pegar ele aqui. Trouxe um presente aí pra te presentear, pra Ó, uma forma de abençoar você, esse ó, vamos momento ver. mesmo. Essa camiseta aí é uma camiseta que a gente teve no nosso acampamento do CG1. Você conhece o CG1, né? Hã? Essa conexão. Ó, que da hora, cara. Não sei se é seu tamanho, eu acho que é. Vamos ver Eu se acho você que tá achando que é. eu tô gordo, né, Ah, o mano? G, pô, G, pô. Não, tudo que é G mesmo, tá. Acertou. Ó, vamos ver aqui. Ó, que da hora, cara.
Ó, que massa, hein? Manifestação dos filhos foi Nossa, que o nosso legal, hein, tema mano? do última campa do Sejam Um. Ó, nossa, valeu demais, cara. Ó, top, cara. Muito bom, muito bom. Obrigado, manão. Valeu, valeu demais. Vou usá-la, vou gravar podcast com ela. Ô, Benção. aproveitando, deixa eu te falar, fala um pouquinho aí do Seja Um, né, pra Com galera conhecer. certeza. O que que é o Seja Um? O que que é a proposta do Seja Um? Cara, o Seja Um é uma conexão de juventude da cidade, de ministérios de jovens de Ribeirão Preto, né. Então, assim, o propósito do Seja Um, cara, é a unidade, é a gente estar junto, né. Eu costumo falar, o pastor Ricardo, ele usou uma frase e eu gosto de usar ela também, que é sobre dar as mãos por cima dos muros, né. Nós, como cristãos, né, cada um tem uma denominação, cada um tem uma teologia que crê, só que o evangelho é sobre a gente dar a mão por cima de todos esses muros que a gente tem, em favor da unidade, porque o evangelho é sobre a unidade, o evangelho é sobre o reino de Deus, é coletividade, né? Então, o Seja Um é sobre isso, né? A gente se baseia no versículo de João, capítulo 17, né? A oração de Jesus, né? Jesus, antes de ir para esse momento de crucificação, ele não orou para Deus livrar ele, não orou por mais poder, não orou para Deus destruir Roma, não. Ele orou pela unidade, né? Para que todos fossem um, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Foi o que ele orou e o seja um é para cumprir isso, para que através dessa unidade, para que através dessa conexão, o evangelho do reino se expande em Ribeirão Preto e a gente possa alcançar essa cidade para Jesus. Então a gente tem umas dez 15 igrejas que já estão bem conectadas com a gente. A gente nesse último sábado a gente teve nosso primeiro culto do ano com mais de 170 jovens juntos, né, de igrejas diferentes, conectados nesse mesmo propósito, né? Então essa é a ideia, esse é o anseio mesmo do Seja Um, para que através da unidade o evangelho seja pregado nas universidades, nas escolas, em cada trabalho, na rua, nas praças, mas que esse reino venha se expandir e ninguém precisa ficar sozinho. Né? Ninguém precisa ficar dentro da sua bolha, ninguém precisa ficar na individualidade, porque Deus nos chamou para conviver. Né? Que top, Então, mano. Que seja um top. sobre isso. Eu vou deixar o Instagram da galera aqui tem o Instagram do Seja Seja Um? um, tem, Aí eu vou arroba, colocar pra galera tem, seguir, pra tem galera sim. ficar aí vocês postam lá a programação. Sim, a gente já tem Ó, uma agenda anual. que top. Ó, tem presente pra você também. Oh, que isso, cara. Ó, traz aqui, meu bem. Presente pra você também, cara. Caramba, Pra glória a Deus, você hein? e Que pra isso, sua esposa Ana Clara, que que você isso. testemunhou Obrigado. tão bem, tá? Isso aí Que é, legal, é um cara. presente da Invoga, Que legal. uma empresa de Manda isso, cosméticos, de gente. produtos capilares. Que legal, E cara. assim, ó, é tudo personalizado pra vocês, viu? Olha isso. Mandei Deixa eu foto pra pegar. vocês, o cabelo Deixa de eu pegar, vocês, deixa eu mostrar pra essa viu? galera aí, ó, Ó, o pessoal, ó. que que é isso aí? Shampoo, Esse aqui é tá um vendo? shampoo reconstrutor nutritivo. Ó, que Olha top! isso. Aí, que maravilha! É dos nossos Que irmãos, do legal, Fábio e da Érica, que irmãos muito legal. queridos. Essa empresa deles já tem algum tempo, eles são muito bons nessa área aí de cosméticos, né? O Fábio tem anos aí trabalhando com isso, a Érica também, cabeleireira, então eles manjam bastante. E eles são nossos apoiadores aqui, Que viu? legal. Um beijo, Fábio, Érica, obrigado, viu, por vocês estarem nos apoiando, obrigado pelos presentes que vocês têm. eh, deixado aqui para a gente abençoar a vida dos nossos convidados. E você que não conhece a Envogue, quero te desafiar a conhecer. Segue eles nas redes sociais. Vou colocar na descrição aqui o site também, que você pode comprar produtos para você e para você cuidar da sua estética, da sua saúde capilar, né? Hoje tá todo mundo com os cabelos caindo. É muito estresse, é muito cortisol, nem sei se isso tem base científica para isso que eu tô falando aqui, mas eu suponho que seja isso, né. É. E aí, ó, você conhece lá a Invoga, eles têm muitos produtos, tá bom. Você será muito abençoado com os produtos deles, sem dúvida, tá bom. Meu mano, a gente sempre conclui pedindo para o convidado compartilhar um texto bíblico que, né, você já compartilhou vários aqui, mas assim,
um texto bíblico que marca muito sua vida, que você gosta muito, ou que de repente Deus tem ministrado muito seu coração nesses últimos tempos agora. Então fica à vontade, compartilha com a galera aí. Legal, cara. Um texto que sempre marcou e marca a minha vida é Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz, Paulo diz, né, não que eu já tenha alcançado, né, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Então eu creio que Deus ele tem um alvo para as nossas vidas, tem um propósito que é muito maior do que a minha capacidade, é muito maior do que eu penso, do que eu imagino, né? E sempre em momentos que talvez está mais difícil, a pressão que a gente encontra, interna, externa, eu acredito que a gente tem um alvo para a gente olhar, que é esse propósito de Deus. Não, então, assim, algo que eu queria deixar é para que você não desista do propósito de Deus na sua vida. Por mais difícil que seja o processo, né, por mais doloroso que seja o tratamento de Deus na sua vida, nas nossas vidas, mas eu, você, nós temos um alvo, nós temos um propósito, e quem vai nos capacitar para chegar nesse lugar é o Espírito Santo, é o Senhor. Então, talvez o seu passado não foi muito bom, talvez as experiências que você carrega não foram muito boas, talvez você chegou até esse momento onde você se encontra agora cheio de marcas, cheio de cicatrizes, mas com certeza essas cicatrizes hoje vão ser grandes testemunhos para aquilo que Deus está fazendo, vai continuar a fazer através da sua vida. O importante é que a gente continue prosseguindo para o alvo, para aquilo que Deus tem para nós, e a gente não desista do propósito dele nas nossas vidas. Que bênção. Que bênção, gente. Fala sério. Ó, isso aqui foi bom demais. Ó só que mesa gostosa. A gente falou sobre testemunho de transformação familiar, sobre, ressignificação da sexualidade, pornografia, que é uma coisa que a gente precisa conversar isso dentro da igreja, né, às vezes é uma coisa essas coisas são muito veladas, a gente quer esconder, quer colocar uma capa de que a gente é quase um ser assexuado, mas não é, só que não, todos temos luta, né. E que bom, viu, mano, ouvir um pouco do seu testemunho, da sua casa, da sua família, saber daquilo que Deus tem te orientado aqui, né, que bom para nossa cidade. Eu não sou nascido em Ribeirão, mas vivo em Ribeirão desde os meus 8 anos de idade, então assim, a maior parte da minha vida eu vivo aqui, então eu me Aham. considero um ribeirão pretano, e eu fico feliz, cara, assim, de ver, assim, as pessoas que Deus tem levantado na cidade, sabe, assim, como uma voz profética, como pessoas mesmo que Deus quer usar como instrumento, que Deus continue abençoando a sua casa, seu Amém. ministério, viu. Eu gosto muito do pastor Ricardo, inclusive pastor, um abraço para você, o Lucão lá, o Lucas, a galera toda. A Igreja Batista Nova Aliança, eles têm uma parcela, assim, vários pontos muito legais, assim, da minha história, da minha casa também, pastor Ricardo. Então, um beijo pra vocês, viu. Espero que, vocês acompanhem a gente aí também, tem que Uhum. mandar uma mensagem pro Ricardo. O Lucas também, que a gente ia gravar esses dias, não deu certo, mas foi bom demais, manão. Gente, se inscreve no canal aí, por favor, dá essa força pra nós rapidinho. Se você chegou até aqui, você, assim, já foi abençoado demais. Guarda essas sementes, esse testemunho que Deus te conduziu até aqui, porque Ele quer falar com você. Compartilha isso, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, comenta se você quiser saber como que você pode ser parte aqui com a gente também, como é que você pode agregar aqui conosco também. Entre em contato com a gente, a nossa ideia é isso mesmo, pode congregar, literalmente, congregar, conjuntos unidos, agregar fé, conhecimento e virtude que conecta e edifica. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado você que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu queria pedir, assim, a gente concluir, Filipão, você orando aqui por nós, cara, orando Amém. por nós e pelas pessoas que vão assistir esse papo que foi Amém. muito abençoado. Glória a Deus, eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na mesa aqui aprendendo mais com você. E glória a Deus, vamos para cima, vamos manifestar o reino de Deus aí, em nome de Jesus. Obrigadão, obrigado pelos presentes. Espero que você goste. Vou ver se você vai estar vestindo a camiseta mesmo Vou, para um vou. podcast. Tô brincando.
É isso, glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por esse momento tão oportuno, por esse momento tão bom de mesa, meu Deus. Obrigado por esse bate-papo, pela condução do teu Espírito. Obrigado por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a tua palavra seja semeada no coração de cada um que irá assistir, que pessoas tenham um encontro com o Senhor, sejam restauradas, curadas, possam voltar a olhar para o teu propósito, não desistir, não parar, não retroceder. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida do Maicon, abençoe esse projeto tão lindo que o Senhor deu a ele, que ele continue avançando para a glória e honra do teu nome. Amém. Meu Deus, que cada vídeo, que cada gravação venha alcançar lugares, meu Deus, distantes, meu Deus, pessoas, meu Deus, que o evangelho continue sendo pregado através da vida do Maicon, de cada pessoa que estará aqui nessa mesa. Senhor, eu abençoo esse projeto, eu abençoo esse podcast, grato por tudo que o Senhor tem feito na vida do Maicon, nas nossas vidas. Obrigado por quem o Senhor é em nós. Obrigado pelo propósito do Senhor nas nossas vidas. Por esse chamado que o Senhor nos capacita a viver, meu Deus. Muito obrigado por esse tempo de mesa, pela tua presença sobre nós, pela tua presença que tem direcionado as nossas vidas. Assim nós oramos e honramos a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Que amém. bênção, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo Eu que junto. Conta com agradeço. a gente, Amém. viu? Tamo Ô, juntos. gente, um beijo pra vocês. Até o próximo Pode Congregar e que Deus possa usar a sua vida poderosamente para a glória dele. Amém. Em nome de Glória a Deus. Deus Jesus. abençoe, pessoal. Valeu. Até mais. Que bênção, meu irmão. Bênção demais, cara. Foi Glórias. muito bom, cara. Top. Glória a Deus.